Fala pessoal, tudo bem? Estamos novamente juntos para mais um episódio do DRCast. Estou aqui, ladeado da minha colega de sempre, doutora Francine Delfino. Brigadão aí. Salve, salve, Dan, nosso convidado aqui que vai ser apresentado formalmente, e todo o nosso público aí querido. É sempre muito bom estar com todos vocês. Maravilha, maravilha. E hoje estamos aqui com um convidado ultra mega especial, Dr. Jefferson, advogado e professor, para falar sobre advocacia nos bairros. Obrigado, doutor, pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, doutor Danilo, doutora Francine. E já de início eu peço licença para tirar o doutor. Posso chamá-los de Dan e Fran? Com toda Então, certeza. Vamos que vamos assim. É, maravilha, é isso mesmo. Assim que a gente gosta. Aqui é assim. Bate-papo. A primeira advertência que eu sempre faço, doutor Jefferson, aqui ó, é o costume do doutor, é hábito, né? É que não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente vai trocar ideia, resenhar sobre o tema aqui na mesa, e é uma conversa informal, então sinta-se à vontade. Legal? Então é isso. Então eu quero iniciar já aqui nosso diálogo, doutor, e eu quero que você traga pra gente, pro nosso telespectador aí, o nosso assistente. Oh, meu Deus, agora você foi longe. O internauta aí, meti o tite aqui, titeando. O doutor que gosta de futebol já falou, meti um tite aqui. Exatamente. Qual é a principal diferença que você vê, Jefferson, entre essa advocacia que está nos grandes centros e essa advocacia que está no bairro, especialmente Guarulhos, né? Que, Guarulhos é gigante, né? A gente é a segunda maior cidade, só perde para a capital, então, guardadas as devidas proporções, aqui a gente também é uma cidade de prestígio dentro do estado. Qual que é a principal diferença que você já vê, assim, de cara, de testa? Bom, vamos lá. A primeira distinção que eu faço, né, eu gosto sempre de esclarecer que, do ponto de vista de capacitação, de profissional, não há diferença entre o colega que está no bairro, o colega que está no centro, o colega que está em Guarulhos, o colega que está em São Paulo. Então, quando você vai às periferias da cidade de Guarulhos, e como você me disse, Odan, Guarulhos é gigantesca, né? Então eu falo que Guarulhos é uma grande periferia, né? Porque até mesmo se você for pegar em bairros mais tradicionais, eles guardam muitas semelhanças com os bairros mais afastados, né? Então esse é um ponto. A advocacia que está nos bairros é tão qualificada quanto a que está aqui no centro, tão qualificada quanto a que está na capital, porque a gente tem ainda muito essa diferenciação, né? Agora, o que difere em grande medida é o próprio público-alvo que cada colega vai atender, né? Já adiantando, né? Eu venho de um bairro simples, humilde, aqui da cidade de Guarulhos, eu sou do bairro do Lavras, tá? Então, para quem não conhece, o Lavras fica num reino tão distante, né, do centro. Não é Nárnia. Não é Nárnia, não tem dinossauros, tá? Não, esse é o Cabo do Sul. Opa, não é não. Soltou ali, né? E aí você encontra uma realidade diferente na comunidade. Tá, então você vai encontrar uma realidade das pessoas que estão ali um pouco mais difícil financeiramente falando, né, mais difícil no dia a dia, no aspecto. Então, quando você vai projetar a sua advocacia inserida nesse contexto, você tem que levar isso em consideração. Porque quer queiramos, quer não, é uma constatação de um fato, né, os colegas e eu inserido nessa situação também, se depara muito com a seguinte situação, olha, eu sou procurado, nós somos procurados para resolver um determinado problema e aquela pessoa que está ali frente a você, ela está te encarando como um custo. Então, olha, eu tô com um problema assim assado, aconteceu isso, então a empresa, um funcionário processou minha empresa, é uma pequena empresa, teve um familiar preso, tô com problema de pensão, então sempre vai ser via de regra, né? Sempre não, mas via de regra, uma dificuldade latente naquele momento, naquela situação que você vai lá resolver. Então ele te vê como um custo. E à medida que ele te vê como um custo, ele vai procurar o menor custo possível. Né? E acontece, infelizmente, o famoso leilão de honorários. Vou com você, você cobrou X, ele cobrou X menos tantos por cento, e isso acaba acontecendo. Então, o colega que está na periferia, ele tem que ter muito o perfil definido. Quem eu quero atingir e de que forma eu quero atingir. Né? Porque uma coisa que eu sempre falei muito com os colegas,
olha, eu nunca recomendei, independentemente da situação, o leilão de honorários. Perfeito. Ah, ele cobrou 5, eu vou cobrar 4.800, aí ele veio por 4.600, porque quando você vai ver, você vai estar chegando em um salário mínimo. Aí eu já ouvi muito, doutor, mas veja bem, o colega que faz isso é porque ele está precisando. E de fato, eu não acho que um colega que poderia cobrar 5 mil, ele cobra 2 porque ele quer. Nossa, eu estou muito feliz em perder 3 mil. Não, realmente ele está precisando. Mas a partir do momento que isso se torna uma política institucional dos colegas, isso vai ser pior até para ele mesmo. Que para atingir aqueles 10 mil reais, que poderia ser atingido com 2, 3 ações, ele vai precisar fazer 6, 7, 8. Então isso joga contra ele mesmo. Tá? Então, acho que essa é a principal diferença, né? É você analisar o contexto e o público que você quer atingir. Legal, né? Eu achei legal essa introdução que ele já falou, ó, não existe diferença técnica entre o colega que está aqui na capital, porque já desmistifica uma lenda urbana que as pessoas acham que, o cara tá lá no fundo da cidade, na periferia, num bairro mais afastado, num bairro menor, é porque o cara não tem capacitação técnica. Exato. Por isso que eu já fiz logo essa primeira provocação. Boa. Já para matar a lenda. Já, né? E é interessante, Jefferson, e agradeço por você estar aqui entre nós, um grande amigo entre amigos. Sim. É muito bom tê-lo aqui conosco. E você falou num ponto que talvez gere a dúvida para a advocacia que está nos assistindo, para todos que estão aí talvez começando as carreiras. Será que falta união da nossa classe para justamente ter uma própria autovalorização? Porque é aquela história, se existe um leilão, é porque tem quem dá um lance menor. Sim. Agora, se eu chego e falo, vamos, tabela OAB, a gente tem a própria questão ética aí, mas acima da tabela, vamos pensar acima da tabela. Vamos tentar, a gente está num bairro aqui, a gente tem um atendimento, a gente tem uma forma... Vamos tentar ver, eu não estou falando para tabelar no sentido de fazer, não é cartel, não é nada disso, mas será que talvez se nós estivéssemos juntos, partilhando essas experiências, as dificuldades e mostrando que o próprio doutor colocou, você Jefferson, meu querido aí, né, vamos tirar o doutor, Jefferson colocou, ele tá precisando, mas poxa, se todo mundo falar não, vai ter, o cliente ele vai voltar ali naquele primeiro que foi procurado, naquele que realmente entendeu num primeiro momento, porque se o cliente te procurou num primeiro momento é porque ele sentiu uma confiança em você, algo despertou essa confiança. Então você acha que tem alguma relevância nesse sentido, ou se tem algum outro aspecto, o que você acha que talvez gere esse fenômeno? Esse é um dos pontos, e aqui só abrir um parênteses, né, mal de professora, a Fran sabe, eu falo gesticulando, então eu descendente de italiano, português. Eu também sou assim. Tá? E aí professor, então em sala de aula a gente vai aqui. Então eu vou controlar minhas mãozinhas. Mãozinhas inquietas. Esse é um ponto, Fran, com certeza. Essa questão da união de classe, ela existe até certo ponto, tá? É aquilo que, parafraseando você mesmo, o nosso sonho é a advocacia motoboy, né? Jefferson, como assim? Né? Quando um motoboy é derrubado, ele cai, ele sofre um acidente, vem uma meia dúzia ali de prontidão para auxiliá-lo. E ao fim e ao cabo, eles teoricamente são concorrentes, entre aspas, eu uso essa terminologia. E eles não se veem assim. Sim. Eu acho que para a advocacia falta muito isso. Isso que você mencionou é muito realidade. Imagine só, vamos pegar um exemplo hipotético. Tá? Uma ação de usucapião que está na tabela da OAB, 5 mil reais. Exemplo hipotético. Aí, uma determinada pessoa quer usucapir o imóvel, ela vai ao encontro de um advogado, olha, eu cobro aqui o mínimo da tabela, 5 mil. Se ela vai no outro colega, ele cobra 4.500, ela fala, opa, ela vai no terceiro, 4, 3.500, 3.800. Ela vai se sentir, vou no mais barato. Agora, a partir do momento que ela vai em um colega, olha, eu cobro o mínimo da OAB 5 mil. Aí ela vai num outro colega, olha, eu cobro o mínimo da OAB que é 5 mil. Aí ela vai num outro colega que já está num outro grau de carreira, olha, eu cobro 6.500. Mas por conta disso, daquilo outro. Ao final do dia,
o menor orçamento, o menor valor vai ser aquele que é o mínimo da OAB de 5 mil. E aí ela vai ter, sei lá, 3, 4 profissionais que por algum motivo ela vai escolher algum deles. Seja porque foi melhor atendida, sentiu mais confiança, já teve uma indicação, fatores diversos. Então eu acho que sim, falta essa união. E isso, o Fran, eu constatei, além daquela percepção nossa, né, daquele sentimento, quando eu fui visitar os colegas para um projeto que teve, né, já há uns 2 anos, que eu visitei todos os colegas da região ali do São João, né, então os escritórios do Lavra, São João, Fortaleza, Soberana, enfim, toda aquela região. E aí, num bate-papo, né, nós advogados gostamos bastante de falar. A gente gosta pouco, né, de quase falar, nada, né? quase nada. E aí eu vi muito isso dos colegas. Então aquele sentimento que eu tinha, ele foi se reforçando à medida que eu fui ouvindo os colegas e falar, doutor, eu acho que falta, né? E teve um caso que eu gosto muito de retratar, bem nessa época, teve um colega que abriu um escritório próximo ao meu, né? Na região do Lavras, e bem próximo mesmo, questão de metros, né? E aí eu fui lá, e eu fui dar boas-vindas ao colega. E era um colega já um pouco mais experiente de idade, mas recém-empossado advogado. Então a carteira dele era muito mais nova, né, do que a minha. Né? Não que eu seja velha guarda, mas eu já fiquei até meio... não tem o tempo que a gente tem. Mas eu fiquei até meio chateado. Eu não sou, para fins de OAB, considerado mais jovem advogado. Você já tem mais que 5 anos. Já tem mais de 5 Agora a gente anos. entra nos seniors. Você tá na margem do que? Você não é jovem, não é sênior, você tá no limbo. Exatamente. A gente é master. Ó. E aí eu fui dar as boas-vindas e aí ele ficou olhando assim, pô, doutor, obrigado. Ele ficou até meio gaguejante e falou, não imagina. Eu falei, não, imagina. Bem-vindo, o que precisar, a gente está aqui à disposição, né? Eu sempre parto dessa premissa, vamos auxiliar. Seja uma questão de classe, seja uma questão do universo, de religiosidade, de filosofia, independentemente. Eu acredito que aquilo que você faz, o universo vai te retribuir, independentemente para quem seja e o que seja. Né? Então isso eu acho que ainda está faltando muito, essa união de não olhar o colega como concorrente, não, a gente vai trocar figurinhas, olha, eu atuo numa área, o colega atua em outra área, pô, eu te indico, pô, legal, vamos fazer assim, até mesmo na mesma área, até porque eu falo, a gente não consegue pegar todos os clientes do mundo. E ainda que você tenha uma farta gama, pô, tem um cliente que você fala assim, quero indicar, ou então não tô conseguindo essa demanda, vou passar, e até mesmo, pô, tô precisando, o que você acha dessa opinião? Né? O colega advogado que diz que sabe tudo, olha, foge, porque ele já começou errado, já não tá trabalhando com a verdade. Né? A gente nunca vai saber tudo. Então, perguntar pro colega, e o que você acha? Eu sou da premissa de que 2 cabeças pensam melhor que uma. E vou fazer uma parte, porque isso que o Dr. Jefferson está falando, eu constatei. Estive eu lá no Lavras, e esse colega, ele tem um respeito pelo Dr. Jefferson. Olha como essa atitude que o Jefferson teve despretensiosa de chegar e dar as boas-vindas para ele, e ele tem um respeito e um carinho que eu senti verdadeiramente ao Dr. Jefferson, ao Jefferson que está aqui. Isso realmente, olha, como parte, né, uma mudança, né, já de paradigmas. Isso é muito, muito sadio. Então, assim, parabéns mesmo, porque Obrigado. Acho que são esses exemplos que às vezes a gente deixa de fazer e que nos inspiram. Poxa, se tiver alguém perto, deixa eu bater na porta, deixa eu ver. E o que o doutor falou, essa questão de não somos concorrentes, essa fala é muito cirúrgica, porque é verdade. E outra coisa, eu falei cirúrgica e acabou casando. Um médico faz uma cirurgia sozinho? Não. Por que o advogado faz um processo sozinho? Por que não necessariamente termos uma grande sociedade, a gente está começando, a gente sabe da dificuldade, mas, poxa, às vezes pegar um processo da mesma área, colegas, e trocar essa ideia, como o doutor bem colocou. Cooperação, né? É possível, doutor? Acho que você acredita que, por exemplo, se a gente fazer essa abertura pela experiência que o doutor narrou, é possível fazer essa união dos advogados em determinados parcerias, processos, enfim? Com certeza, com certeza. Isso você vai ter
lógico, alguns colegas que vão ser um pouco mais reticentes, tudo bem, faz parte. Aqui também a gente não vai falar que o mundo é o algodão doce. Não, a gente sabe, a gente vai ter alguns colegas que não vão aderir, não vão gostar, mas muitos colegas, sabe tô só esperando. Uhum. Se ele falar, eu vou. Eu não tenho iniciativa, mas se algum outro colega tivesse a iniciativa, eu adiro. Então, acho que é totalmente possível o sistema de parcerias, de cooperação, tá? E pensando em todos os níveis, o nível profissional, então vamos fortalecer a gama de clientes, o nível pessoal, poxa vida, auxiliei um colega, acredito que futuramente alguém pode me auxiliar, e se também não auxiliar, perfeito, eu já fiz uma boa parte aqui, uma boa ação, acredito muito nisso. Então, plenamente possível, factível, muitos colegas, como eu mencionei, estão esperando esse primeiro passo. Se você for lá e falar assim, bem-vindo, ou então, doutor, tô precisando aqui de um auxílio, vamos trabalhar junto nesse processo, o que o senhor acha? Putz, você abriu uma porta. Eu tenho 2 colegas que atuam numa área que eu não atuo. Poxa vida, quando tiver um cliente me procurando aqui, eu passo para esse colega. Quando tiver um outro cliente na mesma situação, passo para outro colega, se eu tenho essa confiança. E você vai criando uma rede de amizades maior. Então, que isso vai se tornando um círculo virtuoso, né? Acho que é total e plenamente possível. E você cria essas conexões, né? De, eu não faço a área X, mas o colega faz uma troca, porque eventualmente você faz uma área que ele não faz. Eu mesmo tenho uma série de parcerias assim, colega que não faz crime, faz trabalho, eu mando o trabalhista para ele manda o criminal para mim. E aí você vai fazendo essa conectividade. E com relação ao que vocês estavam falando dos honorários, eu acho relevante que haja um nivelamento mais por cima, né? Exato. Porque é uma cultura que precisa ser incutida na cabeça dos colegas de que, assim, se você, Jefferson, cobra a tabela, eu, Danilo, cobro a tabela, a Francine cobra a tabela, o cliente será obrigado a pagar a tabela e todo mundo vai ganhar bem. Exatamente. É isso que os colegas precisam entender, Qualidade, né? Eu entendo exatamente o que você falou também, doutor, de tipo, poxa, mas o colega precisa da grana. Ele tem ali uma fatura de cartão de crédito, pagar uma água, uma luz, um aluguel, enfim, né? Mas se ele pensar um pouquinho mais além de subir essa régua, né, necessariamente todo mundo vai trabalhar lá em cima. Sim. E aí o cliente vai fechar por qualificações outras, se não pelo valor, né? Exato. Agora, tira uma curiosidade minha, doutor. Você falou dessa questão do público lá, que o público é diferente e tal, tudo mais. Vocês reparam que há uma seletividade do público em sair do bairro para contratar advogado do centro, ou ele dá prioridade pro próprio advogado do centro ali, do bairro, perdão? Eu já vi de um tudo, tá? Então já vi pessoas que procuravam os advogados do centro, porque achavam que era melhor. Olha. Já vi pessoas, e no plural, tá? Que procuravam colegas na capital, porque tinham essa percepção de que não, quem tá em São Paulo é melhor do que quem tá em Guarulhos. Na Paulista, né? Agora a Faria Lima, né? Aí você tem as ruas. Então, os grandes centros. E alguns, óbvio, e até porque os colegas estão muito bem nos bairros, que dão prioridade àqueles colegas que estão atuando nos bairros. Porque para muitas pessoas tem isso. O olho no olho, né? A tecnologia veio para auxiliar e muito. Então, a gente assina uma procuração digital, a gente tem clientes que a gente nunca viu pessoalmente, fez uma reunião, mandou a procuração digital, ele assinou, processo digital, audiência virtual, isso quando tem. Mas para muitas pessoas, o olho no olho é importante. Legal. É você conhecer o advogado, saber que ele tá ali, ainda que você nunca vai visitá-lo. Saber que ele existe de verdade, que não é uma máquina, um robô. Você nunca vai visitá-lo, mas ele tá ali. Né? Então, você tem uma diversidade, uma pluralidade muito grande desse perfil que tá na periferia, nos bairros. Então, isso acho que os colegas conseguem trabalhar bem. E também tem alguns colegas, que é o que eu falo muito, construa a sua base no seu bairro. E isso não é impeditivo de você expandir virtualmente. Legal. Então, eu tô lá solidificado como escritório no bairro do Lavras. Poxa vida, as pessoas me conhecem. E, na internet eu tô lá fechando com os colegas, com pessoas, com clientes que estão no centro da cidade, em outras cidades, em outro estado, por que não em outros países, né? Com certeza. Com uma base no bairro e atuando também fora. Legal, aproveitar você despertou, você vê, as redes sociais, elas estão sempre nos nossos diálogos, nas nossas conversas, daqui a pouco o pessoal fala assim, eles criaram um roteiro e estão fazendo sempre a mesma pergunta, mas não é, veja que o próprio assunto traz,
Jefferson, como que você vê as redes sociais hoje, na atuação da advocacia, esse núcleo, ou talvez assim, naturalmente a gente nas redes sociais tem as pessoas mais próximas e conhecidas, que talvez pela geolocalização seja ali próxima. Você consegue enxergar que isso já tem trazido um impacto, não sei, talvez para o jovem advogado ou advogado mais experiente nos bairros, de alguma forma? Com certeza, com certeza. Porque como que é a premissa inicial de uma rede social? Pessoas que você tem um contato em algum momento físico, são as pessoas que estudaram com você, que você conhece do bairro, que vão lá se agrupando, é óbvio, isso vai se expandindo, vai tomando escalas muito maiores, né? Mas isso é o pontapé inicial. Quando você está no bairro e você se mostra como um advogado atuante, olha, eu estou aqui no fórum, eu estou aqui na OAB, eu estou aqui atuando, eu estou numa diligência. Aquelas pessoas vão vendo, olha, fulano. E tem muito isso no bairro. Olha, filho de fulano, filho da Dona Maria. Eu ia te perguntar isso. O filho de seu José é advogado, né? Isso vai criando. Quando a pessoa precisa de um advogado, putz, o filho lá da Dona Maria, do seu José, é advogado, vamos lá falar com ele. Advocacia. Ele é advogado. Advogado. E isso vai criando esses laços, né? Sem contar, óbvio, a grandes escalas, né? Então, você vai se posicionar como profissional especialista em uma determinada área nas redes sociais, mas pensando no bairro mesmo. Aquelas pessoas que... a sua professora do ensino médio que, poxa vida, você gostava muito dela, ela é de você, por algum motivo ela precisou de um advogado, isso vai se expandindo. A prima isso da amiga... comigo. Acontece muito, né? Então, isso é muito presente no nosso dia a dia, essa questão das redes sociais. Quer queiramos, quer não. O que não significa dizer que aquele advogado que não está nas redes, ele está fadado ao fracasso. Não. São advocacias diferentes, né? Você tem pessoas que estão 100% digital e pessoas que estão 100% off. E tá tudo bem. Só que entendo que é um pontapé inicial interessante. Algo que, olha, se você não vai pagar, se você não vai fazer impulsionamento, é de graça. Tudo bem, você tá lá, deixa lá, alimenta de vez em quando. Você não precisa ficar postando, eu não quero ficar postando meu jantar. Nem deve. Se você quer se vender como advogado, penso eu, tá? Você pode manter eminentemente profissional. Eu não gosto de pessoas desconhecidas. Cria um perfil seu, para sua família, para os seus amigos mais íntimos. E um perfil profissional é uma saída. Então, acho que todo mundo acaba tendo uma opção. Legal, que massa. E eu ia perguntar essa questão do bairro, porque o bairro tem muito disso, né? Ô, filho de fulano e tal. Por exemplo, eu morava em um condomínio habitacional, né? Minha mãe ainda continua morando lá, mas aí... me formei, me casei, saí de lá, e aí toda vez que alguém precisa de um advogado, vai lá no apartamento da Dona Jo, o filho dela é advogado e tal. E aí o pessoal me manda mensagem no WhatsApp e tal, e eu ia te perguntar e você já indiretamente falou. É porque é muito, muito latente isso, é muito comum, né? Por exemplo, minha mãe é costureira no bairro. E... eu conheci a Dona Maria, tive o prazer de conhecê-la, simpaticíssima, viu? Sim, inclusive beijão, mãe. Se passasse aqui sem mandar beijo, ela ia ficar chateada. Depois que eu não vi, você foi lá, não mandou um beijo pra mamãe. Aí também pra não ficar ciúme, beijão pra Mirelle também, minha noiva. Que aí já fez a média. Garantiu. Tem que marcar o casamento aí, ó. Vamos lá. Então. Assuntos polêmicos. Voltando ao bairro, vou salvar você. Voltando ao bairro. Voltando à advocacia. Vou salvar você. Isso é muito comum. Né? Então, minha mãe costureira, vira e mexe, alguém e ela faz pequenos concertos, né? Não é costureira de grande escala, não. Pequenos concertos, aquele concertinho da barra, o zíper. Então, já chegaram pessoas até mim por conta disso. E o apelido dela é Neta, né? Neta, seu filho é advogado, né? É sim, tal. Tô com problema assim, assado. Minha mãe, bem simples, bem humilde, ela me passa, só que do jeito dela. Filho, fulana de tal falou que precisa de um advogado. Mas o que aconteceu, mãe? Ela me explicou, mas não lembro muito bem, não. Mas ela deixou o número, eu entrar lá em contato com ela. Tudo bem, eu entro em contato, eu vou entender o que está acontecendo. Então, isso acontece muito, né? Esses laços familiares, tá? Muita gente fala assim, eu não advogo de jeito nenhum para família, tudo mais. Eu entendo, tá? Os problemas que se derivam, né? O que isso acarreta.
Só que, desde sempre, eu parti de uma premissa. Eu sou um profissional. Se um primo, uma tia, um sobrinho, enfim, precisou de mim, se ele fosse procurar um outro profissional, ele iria arcar com os custos. Sim. Eu sou um profissional. Eu sempre me coloquei como um profissional. Sim. Perfeito. Então, para não gerar mal-estar, eu sou um profissional, eu vou lidar assim com todo mundo. Então, a partir do momento que um familiar me busca, é assim, assim, assado e tudo mais, e vou trabalhar. Nunca tive problema. Espero nunca ter, mas se tiver, de um jeito ou de outro, eu vou ter que lidar. Mas eu entendo que esses laços, eles são importantes. Sim. Tá? É um primo seu que vai te contratar porque ele saiu da empresa, a empresa não pagou nada. Pô, você é o advogado, vai estar lá. Esse primo pode indicar para um outro primo, se é primo dele por parte de mãe, ele vai te indicar por parte de pai, isso vai trazendo. Eu entendo que é sim possível lidar. Mas também compreendo aqueles que não gostam, acho que faz parte do jogo. Eu nunca tive problema. Acho que esses laços, principalmente quando você está no bairro, eles são primordiais. Você falando, Jefferson, desses laços, me fez pensar. Se você constata, se isso para você já existiu, se você acha que alguns colegas, né, que estão mais próximos já enfrentaram aquela questão da perda da privacidade. Porque é aquela história, você falou, o vizinho sabe quem é você, aí o vizinho do vizinho, o vizinho do vizinho do seu primo. Então, se der algum problema, por exemplo, no processo, alguém vai bater lá na sua porta. Só que na sua casa. Você vê, assim, porque a gente vê alguns colegas, às vezes, diferenciando mesmo o ambiente de trabalho, até do atendimento. A gente sabe que tem muitos colegas que, às vezes, não tem um local físico para fazer o atendimento, utiliza locais, né, pontos de encontro, enfim. Mas você acha que estar no bairro cria essa autorização para, de fato, essa proximidade mesmo que você tem com o seu cliente, para ele ter uma certa... e um pouquinho além, talvez, ali naquela relação profissional? Isso vai acontecer, tá? E aí você vai trabalhar com ônus e bônus e o mundo ideal. O mundo ideal é você ter a sua residência totalmente desvinculada com o seu ambiente profissional. Então você vai ter, eu moro aqui, meu escritório fica, 2 quarteirões, não precisa nem sair do bairro, estamos tratando exclusivamente bairro. Eu moro no bairro, como a gente viu, né? Pessoas que têm um escritório no Lavras e moram no Soberana, tem um escritório no Soberana e moram no Fortaleza, isso acontece bastante. Então, esse é o mundo mais ideal, é o cenário mais ideal. Pô, Jefferson, eu não consigo, ainda não estou dispondo desses recursos, eu vou ter que trabalhar aqui da minha própria residência. Você tem a possibilidade de colocar isso como você mencionou, Fran, um cowork. Então, olha, eu atendo nesse cowork, ou então eu atendo nesse local e tudo mais. Pô, também não é possível. Eu vou ter que efetivamente trabalhar da minha residência. Olha, se você vai trabalhar da sua residência, então tente fazer uma diferenciação. Vou fazer um puxadinho, é muito comum na periferia, no bairro, né? Meu mesmo quarto mesmo foi um puxadinho depois que a gente fez lá na residência. Então, é possível fazer um puxadinho, vou usar esse termo entre aspas. Claro, Então, aqui é minha residência e meu escritório vai ser no cômodo da frente, que tem uma abertura exclusiva para rua e tudo mais. Pior dos cenários, eu não consigo de jeito nenhum, isso não vai ser possível, eu vou ter que atender de fato dentro da minha residência. Na sala da minha casa. Nesse cenário, você vai ter que ter em mente que, invariavelmente, isso vai acontecer. Por mais que você... E aí é a primeira dica, crie regras muito claras com seus clientes. Meu horário de atendimento é esse e esse. Então, se você precisar de alguma coisa, você pode mandar um WhatsApp nesse horário. Se você precisar vir aqui, aí cada colega, tem horário marcado, então pode chegar, mas dentro desse horário. Então, esse é o primeiro ponto. Estabelecer regras. Por quê? Jefferson, nem todo mundo vai cumprir. De fato, nem todo mundo vai cumprir, mas muita gente vai. Muita gente vai falar assim, o doutor fulano de tal, esse horário não atende mais. Então, você já conseguiu eliminar parte do problema. Agora, não, aquela pessoa que infelizmente tem, inconveniente. É sábado à noite, ele tá conversando com a Cleide, que é prima dela, que veio do Nordeste, e ela falou que é um absurdo o processo demorar mais do que 3 meses, ela precisa tirar satisfação na hora com você. Ela vai bater na sua porta lá, sábado à noite, e vai lá te incomodar.
porque aí eu já encaro como um incômodo, né? Porque aí você já fugiu totalmente, Sim. tá? O que eu recomendo, de fato, gente, eu não atenderia, tá? Oi, fulana, tal, não sei o que. Eu queria falar com você. Olha, esse horário eu não atendo, eu tô com a minha família. Então, segunda-feira, pode ser? Primeiro horário, você quer chegar aqui que hora? 8 da manhã? Então, segunda a gente conversa. Não, mas eu preciso falar agora e tal, não sei o que. Aí você vai ver, é criminal? Se é um advogado criminalista, alguém foi preso? É um outro contexto. Exato. É uma outra situação. Então, você vai ter que também perceber qual que é a sua área. Porque imagina um colega criminalista, e eu não sou... Ele já deve estar acostumado com esse tipo de abordagem. De noite, de madrugada, aquele de fim de dia lá, você semana. saiu fazer um flagrante. Nós estávamos em reunião no escritório, era 10h30, meu telefone tocou, tava finalizando a reunião, um flagrante, eu saí. Exato. E aí é uma outra situação, daquela pessoa que quer ter a informação do processo. Tipo, eu quero saber como que tá o processo. Tá conclusos? Quem é esse aí, doutor? Então, aí cada um vai ter que ver como que ele vai trabalhar e dentro da realidade dele, o que ele pode fazer. Não existe um mundo perfeito. Você vai se deparar em algum momento com uma situação que vai ser desconfortável, aí você vai ter que saber lidar, ter o jogo de cintura. E o advogado é bom nisso. Né? Então, a gente consegue... Nossa, modéstia à parte, nós somos bons. Nós somos treinados para isso. Ou deveríamos ser, né? Ou deveríamos ser. Ou deveríamos ser, boa. Deixa eu te perguntar, Jefferson. Vocês caminharam bastante lá nos bairros e você conhece bastante gente lá. Tem um perfil mais assim, não um perfil, um grupo de área maior de atuação? Porque assim, eu digo, por exemplo, Guarulhos a gente é campeão em lotes irregulares, né? Sim. Pô, usa o campeão aqui tem pra dar com pau, né? E a maioria da advocacia lá dos bairros, daria pra traçar, tipo assim, a maioria é mais família, é mais civil? Não, putz, não tem, é bem mesclado, é bem misturado. Perfis, né, que eu verifiquei até pra quando eu fiz a primeira visita, né, pra divulgar um evento, isso há mais ou menos 2 anos, né, e aí você vai batendo papo, você vai entendendo a realidade. Grande parte, perfil generalista. Perfeito. Então é o colega que atua basicamente em todas as áreas, se não todas, uma grande parte de áreas. Dentro desses perfis generalistas de colegas que atuam em muitas áreas, 3 se destacam muito, pelo menos na região da qual eu faço parte e daquilo que eu constatei. Civil, trabalhista e previdenciário. Esses são, assim, o que eu vi dos colegas, a maioria. Tá? Aí você tem em quarto lugar um criminal vindo, mas um pouco mais distante, e outras áreas bem pouco exploradas. Então, pouquíssimos colegas, eu sou advogado empresarial, tributarista, administrativo, ambiental, eleitoral, muito pouco. Muito raro. Interessante o que o Jefferson está falando. Eu tive um amigo há um tempo, né, na época da faculdade, que ele falou, ele gostava muito, muito do criminal, ele gostava demais, só que quando ele começou a advogar, ele sentiu essa dificuldade no bairro onde ele morava. E eu já tinha uma visão equivocada, eu achava que o que mais tinha era criminalista. Não, então, e ele falou que, porque as pessoas o conhecia, e aí eles meio que pressionavam que ele tinha de meio que envolvia a questão da amizade junto com o serviço. Então ele tinha essa dificuldade, então ele acho que talvez, eu não sei se ele chegou a pegar um outro caso, mas depois ele falou, não, ele mudou de área porque ele sentia dificuldade justamente em separar, as pessoas não separavam, em explicar essa separação da amizade, que eles tinham crescido juntos, com a área criminal, que talvez é mais densa, por problemáticas outras, da advocacia, do advogado que ele era hoje, né? Então ele acabou realmente abandonando aí a advocacia criminal, porque acho que pegou aí talvez esses entraves, essas coisas, e aí ele acabou mudando de área, tá feliz em outra área, mas assim, isso foi algo que deu uma... Como a gente tem delegacia nos bairros, eu tinha a impressão que fosse mais... Lógico, assim, eu tinha uma leve imaginação de que talvez essa questão imobiliária, porque Guarulhos tem muito imóvel irregular, fosse recordista. Fosse alguma coisa mais recorrente. Mas eu também tinha essa sensação de que o criminal era mais forte,
pelo fato da gente ter as delegacias no bairro, né? O sétimo Sim. ali no Soberano, o quarto no Alvorada. E aí, pô... Sétimo é São João. Sétimo é São João. Soberano, ó. É que é na avenida ali que vai Isso. dar lá, né? Isso. Ali no São João, enfim. Então eu tinha essa sensação de que, tipo, pô, advogado aqui do bairro, delegacia aqui e tal. Mas sabe uma coisa, Dan, que eu vi de mais de um colega? Né? Digo e repito, não sou criminalista, gosto de enfatizar isso, não é a minha área. Agora nós estamos em maioria, Jeff. Eu tô acuado. Tava numa certa dificuldade, a gente tá numa certa disputa aqui, ó. Criminal, não criminal, porque a parte Mas mais ele gostava empresarial. de criminal na faculdade, eu aposto. Não. O pior é que não. Pô, meu, aí você me derruba. Você acredita? Jeff, Aí. ponto Não, positivo. não. Eu falo, Ganhou, eu era ganhou. um cara meio estranho, né? Eu não gostava de Jeff, penal. você é um ser normal, fique em paz. Obrigado. Isso é bom ouvir, né? Mas, ó, uma coisa que eu ouço muito, Dan, porque eu tava falando, eu não sou criminal, então eu não sei como que funciona. Mas essa questão do receio, né? O que eu ouvi de mais de um colega, doutor, eu atuo na minha casa. Eu tenho medo de ver essa questão criminal Eu acho que é isso. trazendo pra perto da minha mãe, da minha Família. esposa, do meu filho, da minha filha. Entendi. Né? Então, eu não sei como que funciona essa questão do receio do advogado criminalista tendo cliente e tudo mais, mas o que eu ouvi dos colegas era muito isso. Eu atendo na minha residência, eu tô próximo da minha residência, eu tenho esse receio Faz sentido. de trazer E as pessoas sabem quem você é e onde você mora. esse perfil pra dentro aqui da minha residência. É o que eu vi dos colegas, né? Então, acho que isso acaba explicando um pouco essa não preferência, predileção pelos colegas pelo criminal. E se você for pensar, igual você falou, né? No bairro tem a Dona Maria e tal, o previdenciário Bomba muito. né? Tem uma lógica aí, né? E pra você ver como que as coisas casam, né? Você pegou o exemplo do previdenciário, a Fran testemunha. A gente foi em um local, né, que é um escritório especialista em previdenciário. Perfeito. E, escritório lindo, 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 lindo. Muito legal. Assim, era um imóvel inteiro com várias salas. Uhum. E aí, né, Fran, o que a gente ouviu foi, a gente começou com uma salinha só. Foi muito legal. Isso que é massa, né? Gente, achei sensacional. Porque eu elogiei, né? Eu falei assim, olha, é muito lindo o seu escritório. Legal porque, que cresceu, né? E continuou lá. Não teve a ideia de, tipo, crescemos, vamos pro centro. E né? ouve, o Jeff vai contar. Ó os fechos. A gente começou com uma salinha, a gente foi pra 2 salinhas, aí a gente progrediu, a gente pegou o imóvel inteiro, e é um imóvel grande, e agora a gente tá abrindo uma subsede no Maia. E aí ele fez questão de enfatizar que a sede continuaria lá. Olha que massa, isso é massa. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, olha que legal, que é a história de você valorizar de onde você vem. Racionais MCs, você sai do gueto, mas o gueto não sai de você. Perfeito. E a gente precisa manter a nossa essência pra gente lembrar quem a gente é e não se perder no meio do caminho. Então eu fiquei muito impressionada, né, Jeff? Foi muito legal. Foi muito legal conhecer. São cases de sucesso que a gente vê. Inspiram. Exato. E que é sempre bom a gente trazer, reforçar, passar para as pessoas. Porque quem eventualmente, não todas as pessoas, mas algumas, pensam que a advocacia do bairro é o colega que não tem conhecimento, eu vou chegar lá, vai estar o escritório caindo aos pedaços. Gente, não é isso. Os colegas que estão no bairro são tão capacitados. Você vai nos escritórios, os escritórios bem organizados, legal. Sabe, bonitos, que você olha e fala assim, parabéns, doutor, que legal. E quando você vê uma história dessa, é duplamente legal, porque você vê, né, começou, do mais baixo ali, tranquilinho, uma salinha só, sem recepcionista, sem ninguém, aí depois pegou uma outra salinha, trouxe outro colega, contratou um estagiário, veio a recepcionista, já tá montando uma subsede. Nossa, é lindo. É e muito a gente bacana. ficou muito feliz, né? E a prova de que sim, é possível, né? Sim, e é o tempo, né? A gente tem que ter paciência conosco, né? E abrir oportunidades. Então eu fiquei muito feliz de conhecer. E como bem disse, o Jeff falou dos escritórios, é um cuidado, um zelo tão legal, independente de onde esteja. E essa valorização que a gente precisa ter da realidade que o nosso país passa. Da realidade que a advocacia hoje enfrenta, precisa ser valorizada. Sim. Precisa ser respeitada. Esse é um respeito muito importante. E o Jefferson trazendo essas histórias pra gente é muito, muito gostoso. E é bacana também essa resenha que a gente tem com você, Jefferson, porque assim, as pessoas acham que, a gente conversou no episódio anterior com 2 estudantes.
Aí, às vezes, ele tem esse pensamento, essa ideia de tipo, poxa, caramba, eu vou me formar, vou abrir um escritório, o aluguel aqui no centro é caro e tal. E o deslocamento, né? Também, ó, isso que você falou é importante. Por quê? Eu morava atrás do Shopping Bom Sucesso, logo que eu me formei, né? E aí tinha que pegar as trevas do Bom Sucesso, né? O trevo é coisa de maluco, né, irmão? Você já peguei um trânsito por lá. Não tem como não pegar. Se alguma vez você não pegou o trânsito lá... A gente não foi aquele dia, Jefferson, quando foi na semana retrasada, não foi? Foi semana retrasada. A gente não pegou. Não, mas então foi uma coisa estranha. assim, muito... Caiu um meteoro na outra? A gente tava desconfiado que alienígenas estavam invadindo a Terra, talvez. Isso vira notícia porque é justamente isso. Você não pegou o trânsito e fala, meu, aquele dia era uma quarta-feira, às 14h27, fazia 27 graus, de tão atípico que é não pegar trevo. Foi um negócio que a gente marcou na história. Eu morava atrás do shopping. E aí, pô, eu tinha todo esse deslocamento de sair de lá, ter que vir pra cá. Meu escritório é aqui no centro. Eu mudei de escritório, era um escritório menorzinho e tal na época, na Luiz Facini, hoje eu tô na Avenida Tiradentes. Mas tinha todo esse deslocamento. Mas por quê? Porque eu nunca tinha tido contato. Tá certo também que eu sou novo de Guarulhos, assim. Eu me casei e vim pra cá. Eu sou da Zona Leste, de São Paulo, né? Mas assim, poxa, eu não tinha nenhum contato com um advogado lá do bairro, igual você tá expondo essa situação. E é legal pra quem tá começando agora, que tá na reta final, se formando e tal, tipo, pô, que massa. Então quer dizer que eu não preciso ir pro centro. Eu posso ficar aqui no bairro, eu tenho cliente, eu tenho histórias, cases de sucesso, posso dar certo aqui. Isso, Dan, que você tá falando, eu acho que o grande paradigma quebrado foi a pandemia. Verdade. Eu estou no centro de Guarulhos há mais de 11 anos. E eu digo que o que esvaziou de advocacia e vários outros segmentos, porque hoje as pessoas estão buscando conforto. Por que não estar próximo? Então, o que facilitou também a questão da gente não precisar ir no fórum, a gente não precisar... Então, hoje, você tem qualidade de vida e Exato. É muito importante isso, né? Porque qual que é o grande contexto quando você fala de bairros, né? Não é uníssono, mas uma grande tônica de colegas, da qual eu também estou inserido, né? Então, qual que é o contexto? Primeiro, advogado da família. Quando não, primeiro tem ensino superior. Somos 3. Tamo junto. Então, segundo, você tá lá no bairro, você tá com as dificuldades. O primeiro pensamento é, pô, quero ajudar minha família. Sim. Meu pai, minha mãe, né? Então, você vai pensar em altos investimentos para si próprio depois. Isso para um modo geral, tá? Terceiro, né? Muitas dessas pessoas não têm carro. Então você vai demandar um transporte público caótico, ineficiente, que vai fazer você gastar mais de 1 hora do bairro até o centro. Sim. Quando você traz isso para, vou fazer uma audiência, até tudo bem. Agora, para todo dia, entra naquilo que você falou, Fran, qualidade de vida. Você começa a ficar muito cansado, muito estressado. Você começa a perder tempo com a família. Então, você olha e fala assim, poxa vida, eu posso montar um escritório que eu vou andando. Eu vou ganhar mais do que 2 horas todos os dias para fazer o que eu quiser. Brincar com o filho, sair com a esposa, com o marido, falar com o pai, mãe, estudar, meditar, sabe? Qualquer coisa. Ou não fazer nada. Né? Que eu estaria... Que eu estaria em pé no ônibus. Então, trazer que é possível é importantíssimo. Né? Eu estudei... Fiz um Fundamental 1 e 2 no Lavras, né? Então, no Ranzani, que é o Fundi 1. Conheci nas escolas. Tô conhecedora, rapaz. O Eliazilda fez um Fundi 2. E o ensino médio eu fiz no bairro ao lado, que é a Escola José Storópoli, da qual eu guardo um carinho imenso. Né? Quando eu tenho essa oportunidade de retornar à escola, né? E eu fiz recentemente também a convite de uma ex-professora, uma palestra para os jovens, né? E você mostrar isso. Olha, quem quer fazer tal coisa, tal, ó, você vai ter esse caminho, esse, aquilo, outro. E quando eu vou conversar com um jovem sobre isso, eu vou passar a minha história, né? Assim como, se vai um jogador de futebol, ele vai contar a história dele. Se vai um médico, vai contar a história dele. Então, cada um vai ter a sua. Então, ó, e aí
sempre pergunto, né? Para ter uma noção. Alguém pretende fazer direito? Aí algumas pessoas levantam a mão. Alguém pretende fazer faculdade? Aí já entra. E aí vai trazendo as pessoas. Quer fazer faculdade do quê? Quero isso, quero aquilo outro. E mostrar para essas pessoas que é possível. Tá, eu quero ser esteticista. Cara, o que cresceu esse comércio? Nossa, popularizou. Nós estávamos falando, né? Que era uma coisa muito mais elitista. Então, só uma pequena gama de pessoas conseguia ter acesso. Dr. Hollywood. Então, procurava os grandes centros, aquele consultório maravilhoso, né? Não, agora as pessoas que estão mais financeiramente mais abaixo conseguem ter acesso. E isso vai respingar na gente. Porque um comércio maior nos bairros tem uma grande chance de você, advogado, ser impactado por isso. Sim. Porque essas pessoas vão precisar de um advogado por algum motivo, algum cliente ficou insatisfeito, alguém precisa de uma coisa, alguém quer fazer um contrato. Então, isso vai aumentando e volta novamente na história do círculo virtuoso. Enxergar a oportunidade, Exatamente. Né? Você trabalhar com o que você tem, né? Aquela boa e velha frase, né? Se a vida lhe dá um limão, faça uma limonada. Né? Exatamente. Enxerga o que você tem, analisa a oportunidade que você tem. Bom, o que eu tenho hoje é isso, eu vou fazer o que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Não ir além, né? E tocar nas condições que você tem, fazer o melhor com o que você tem ali. Mas eu acho válido essa explanação toda para a gente poder estender e abrir a mente e sair com esse estigma que a pessoa tem de eu preciso ir pro centro e tal, porque tem gente lá, Mas eu tinha esse pensamento em São Paulo. Eu trabalhei, como eu tava falando no outro episódio, eu trabalhei em São Paulo minha vida inteira. Aí quando eu fui abrir meu escritório, eu vim pra Guarulhos. E aí, veja que é o mesmo pensamento de você falar do centro de Guarulhos e do bairro de Guarulhos. Como o Jefferson falou, né? No início. É uma grande periferia, né? Guarulhos é uma grande periferia. Então, aí eu tinha esse pensamento. Aí quando eu vim pra Guarulhos, eu falei, poxa, mas não é isso. E conhecendo mais Guarulhos a fundo, trabalhando em Guarulhos, eu falei, caramba, é uma cidade aqui, você tem um mundo. Exato. Guarulhos é um mundo incrível. E conhecendo todos os lugares, as pessoas, se conectando com todas as pessoas, a gente aprende, justamente quebra esses pré-conceitos. Exatamente. E deixa eu te falar uma coisa, Jefferson, porque além de advogado, você é professor, né? Você só é professor? Só você professor. só dá aula, você só dá aula. Você trabalha também. Agora, você tem algum trabalho ou você só dá aula? Jefferson, a gente ouve essa, hein? Ó. Além de advogado, professor. E aí, eu queria te perguntar, que essa galera que tá fazendo a faculdade agora, como é que tá essa galera? É o pessoal mais dos bairros? É o pessoal mais do centro? E você consegue levar essa experiência pra eles? Porque é importante que isso chegue a eles. Porque foi como eu falei, isso não chegou pra mim. Eventualmente, se isso tivesse chegado pra mim lá atrás, eu não teria me matado pra abrir o escritório no centro, graças a Deus deu tudo certo. Mas se tivesse dado errado, eu teria fechado, saído frustrado. Graças a Deus deu certo. Mas se eu tivesse tido um contato igual eu tô tendo agora, de repente eu teria aberto lá. O Pimentas é um microcentro, o Pimentas ali, né? Eu vi uma estimativa certa feita de que a população total do Pimentas beira 450 mil habitantes. É uma cidade. É uma cidade de maior médio porte. Exatamente, é maior do que cidades do ABC Paulista, e se você parar pra pensar, tem... Eu tenho uma irmã que mora em Ferraz, se você for pegar ali a trinca Ferraz, Poá e Itaquá, que são uma do lado da outra, não dá. Itaquá são não 300 dá Pimentas. mil, né? Olha isso. Itaquá não me falha a memória. Então, e aí você tem todo um público que necessita da demanda do serviço, Sim. que tem um tempo relativo para chegar até o centro de Guarulhos, ou se a gente pensar que... Ou Zona Leste, aí se você tiver... Porque ali tá São mais Miguel, próximo tá mais próximo de São Miguel ali, um pedaço da Zona Leste, enfim, que aí também tem um centro ali de São Miguel, também, né? Um pequeno centro, enfim, né? Mas independente disso, você tem lei de oferta e da procura, né? Sim. Tem pessoas que precisam do serviço e você pode oferecer esse serviço lá, né? Mas e aí, como é que tá essa galera, esses estudantes? São mais de bairros afastados? Essa informação chega para eles? Legal. A Fran... também como docente aqui na cidade de Guarulhos, a gente vê o perfil. O perfil é muito diverso. Né? Então você tem desde colegas que estão mais
E eu trato todos os alunos, né, abrindo um parênteses, como colegas. Muito bom. Tá? Eu dispenso o doutor em sala de aula, Não, são colegas, porque é o que eu falo pra ele, o que me diferencia deles é só que eu cheguei primeiro no direito. Só isso. Eles estão cursando direito, que é um curso que eu já fiz. É questão de tempo, nós vamos ser colegas, então colegas desde já. Legal. Então eu falo muito pros colegas que são alunos, né? E eu gosto muito de saber, de ter essa informação, de onde você é e tudo mais, né? Eu bato muito esse papo também. Então nós temos colegas da região central, mas muitos colegas da região periferia. Legal. Esse semestre que se encerrou foi o recorde até agora. Eu tive 4 alunos do Lavras. Eu falei, não é possível, eu nunca encontrei ninguém Eu tô na... atraindo a galera lá, tô influenciando positivamente. Eu falei, e eu não encontrei ninguém na barraca da japonesa pra comer um pastel. Eu falei, como lá. assim, gente? Ele ficou de me levar lá pra comer o pastel, mas eu tô esperando. Eu já Não, fiquei pastel é sabendo sensacional. É sensacional. Vou cobrar ele depois. Barraca da japonesa? É, muito bom, eu gosto. Mete o lá. patrocínio aí pra nós. Exatamente, patrocina aí. Patrocina nós aí, nós. Já levei uma galera pra lá. Aí, hein? pô. Fizemos um marketing de graça aqui, hein, ô Japa? Estamos aqui, ó. E aí, eu vejo muito isso e eu faço questão muito de enfatizar para cada um dos alunos, né? Eu tive alguns professores, né, que passavam uma imagem do tipo, eu sou o melhor advogado do mundo, nasci assim, né? Quando eu nasci, eu não chorei, eu recitei Rui Barbosa. Né? E eu gosto de passar para os alunos, não, eu sou do bairro, eu sou da periferia, sabe? Se um dia acontecer alguma coisa, é esse o Jefferson, né? E eu passo muito essa questão da autoestima também dos colegas. Né? Porque muitos chegam, eu sou do Lavras. Oi? Eu sou do Lavras. Não entendi, fala alto. Não, sou do Lavras. Tá bom. Né? E de toda a periferia da cidade de Guarulhos. E eu procuro desde já passar isso para cada um deles. Bom. Né? Então, Excelente. é extremamente possível você estar lá e ser o melhor profissional. E muito essa vinculação com a comunidade. Fran é dupla testemunha, né? Porque, além de ser professora, também ela participou de um projeto da instituição que eu leciono, que tem lá uma determinada semana que eles apresentam projetos. Os projetos, cada professor escolhe um. O que eu escolhi? Independentemente do que você escolher, vai ter uma vinculação com a sociedade, com a comunidade. Legal. Então, o tema é você quem define. Só que eu quero que você identifique um problema e apresente uma possível solução. E essa possível solução, esse possível problema, você vai apresentar para mim, porque é uma nota que você vai precisar. Só que isso para mim é o de menos. Você vai apresentar a quem de direito. Muito bom. Então, teve colegas, e a Fran acompanhou, né? Eu amei, eu fiquei encantada. Teve ali as apresentações na instituição de ensino, então todo mundo lá foi apresentando. Então, teve colega que falou assim, professor, eu tô com um problema lá que não tem semáforo na frente da escola da minha filha. Eu falei, pô, legal. Pimentas. Então, nos Pimentas. Pimentas, Você vai pegar isso daqui e vai encaminhar para a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Professor, eu tô com um problema que eu queria trazer para o trabalho. Eu falei, não, o que aconteceu? Meu pai, ele tá ali com câncer, ele tá precisando de fazer um tratamento assim assado. A gente já passou na UBS, a gente tá aguardando. Que eu posso fazer alguma coisa nesse sentido? Eu falei, deve. O que eu faço? Manda para a ouvidoria do município. Ela falou, mas como que eu faço? Aí direcionei ela, mandou para a ouvidoria do município, a ouvidoria mandou para a UBS ligou para ela, mandou o pai dela marcar para daqui 2 semanas. E que fique claro, não é questão de privilégio, nada. Não, eu passo para as pessoas entrarem em contato com meios oficiais, que nesse caso era a ouvidoria. A ouvidoria detectou que a demora estava ali já exacerbada, além do razoável, e ali foi direcionado para o tratamento que o pai dela precisava. Então, eu acho que é muito importante. E isso vai criando um vínculo. Sim. Poxa, e aí até você falou, né, que essa aluna aí falou, não, mas já teve até um vereador aqui que tá tentando puxar pra ele. Isso vai acontecer. Mas ao fim e ao cabo, quem deu solução para aquele problema foi um aluno, foi uma aluna. E só uma parte, Jefferson, me permita, eu fiquei encantada. E nesse caso, é em frente a uma escola infantil. Exato. Que já havia tido uma série de acidentes com crianças, fatais inclusive, com crianças. Então ela foi muito assertiva e assim,
todos, eu não tenho como falar aqui, mas todos os projetos, eu fiquei encantada, porque são todos reais, Exato. que trouxeram uma solução, que trouxeram informação, que trouxeram uma forma de apresentar uma melhora para a sociedade. Eu fiquei encantada, de verdade. E isso vai atingir todos os aspectos. Você vai cumprir o requisito de nota? Sim, mas, nota Isso para mim é o de mínimo. menos. É o de menor menos. Ele vai fazer um serviço para a comunidade. Então, eu acho que você deixar isso como legado é fantástico. E você vai criando laços. Poxa vida, um estudante que fez isso, esse estudante vai se tornar um advogado. Esse advogado já vai ter o conhecimento ali de 2, 3, 4, 5 pessoas, porque você é uma mãe, um pai de uma criança que está conversando com outros pais. Quando colocarem um farol, vai falar assim, poxa, foi obra dele. Ele que foi lá na prefeitura, por mais que um vereador tentou se apropriar, no fundo, quem está lá mesmo vai saber. Sim. E essa pessoa, quando se formar, se tornar um advogado, uma advogada, as pessoas vão lembrar, algumas delas. E isso vai naquele trabalhinho de formiguinha. Sim. Poxa, aí você vai captando um pouquinho da sua família, um pouquinho daquela pessoa que você fez um serviço na comunidade, um pouquinho da rede social, e você vai construindo o seu castelo. Poxa, que Muito massa, legal. nossa, que da hora essa questão do projeto, hein? Nossa, o projeto a modificação do local onde acontecia o baile funk do Chester. Eu tive um aluno... Eu lembro dele porque é o nome do vocalista do Linkin Park. Ele fez... Conta, Jefferson, conta você que ele é seu aluno. Porque como eu mencionei, né? Cada um escolheu a sua realidade. Eu não impus nada a ninguém. Eu só falei, identifica um problema. Ele identificou um problema no bairro dele, que era um pancadão que acontecia em um dado local residencial. Ele é um cara muito pra cima, muito pra frentex, de bom diálogo e tudo mais. E aí ele foi direto no cerne do problema, com os organizadores. Falou, e todo mundo do bairro, né? Então, ele dialogou com todo mundo, tá? Com as duas e partes. é diferente de você chegar com, tipo, eu vou entrar com um processo. Isso não vai adiantar. Quem tá na comunidade sabe. Falou, poxa vida, é que tem gente aqui, tem idosos, tem criança. E se a gente fizesse aqui, todo mundo se diverte. Rolou um diálogo, deu certo. Eles pegaram o baile que acontecia lá nas ruas, levou pra um campo lá meio afastado. Um campo de futebol. Agradou todos. O baile continua acontecendo. Tirou daquele local que era mais residencial, levou para um local mais afastado e resolveu no diálogo. Uma pessoa da comunidade conversando com outras pessoas da comunidade que se entenderam. Que massa. Eu achei lindo, e vários outros, né? Violência doméstica, informação, até de também pets, as informações. Tivemos projetos dos mais diversos. Nossa, foi... Eu quero estar na próxima edição, viu? Como avaliadora. E você vê que é o bacana que você estende a faculdade de Direito para um desdobramento que é necessário, que foi Social. esquecido, Que é né? o social. Que é o social, porque está relacionado ao nosso curso, né? Está totalmente relacionado, né? E a nossa instituição de classe. Porque a OAB é Casa do Advogado da Cidadania. Você sabe que você me fez lembrar, Dan, desculpa te interromper. Eu lembro uma vez que eu tive uma turma, que era uma turma muito enérgica. Eles eram enérgicos. E era para todo tipo. Brigava, fazia, e entre eles, e às vezes com alguns professores. Assim, eu digo assim, de energia mesmo, era enérgico. Fiquei pensando, meu Deus do céu, o que fazer com essa turma? Primeiro semestre de Direito, o que nós vamos fazer? Aí tinha uma matéria que tinha uma certa flexibilidade de grade, né? Que era uma matéria que estava começando na ONG. E aí eu falei, quer saber? Eu falei o seguinte, vocês vão se juntar em grupos. E aí vocês vão escolher a quantidade de pessoas. Porque você, mais ou menos na linha que o Jefferson deu. Só que eu falei, vocês vão escolher um trabalho social para fazer. Vocês vão lá. Só que é o seguinte, eu quero imagens... que vocês estiveram lá, não é relatóriozinho, não. Eu quero que vocês coletem as assinaturas que vocês façam e verifiquem. E assim, pensou numa coisa, não deu certo? Aí vocês vão apresentar todos no final do semestre, mais ou menos. É que o do Jefferson foi melhor elaborado, porque tinha banner, tinha uma coisa. Eu fiz uma coisa mais improvisada. Gente, de verdade, o resultado foi inacreditável. Eles fizeram sopas para as pessoas em situação de rua. Caramba, que filmaram entregando. Teve um grupo que foi doar sangue. Quando chegou no Hemocentro, acho que eles até se assustaram, porque tava 20 alunos chegando. Era uma turma de 110 alunos. E teve uns que foram no hospital, no HMU, fazer visitas para as pessoas que estavam internadas. Outros foram em casas de amparo ao idoso, cantar, tocar música. Enfim, em suma, eles mudaram
completamente a partir dessa experiência. Sim. Eu senti a humanidade muito mais presente e o resultado do que aconteceu com a turma. Então, eu acredito que isso realmente muda, porque alguns ali talvez nunca tenham tido a oportunidade, o pensamento, a ideia de ir lá e verificar, às vezes, algumas realidades que são muito diferentes da nossa, independente das dificuldades que a gente tenha, porque ainda existem outras realidades. Então, eu acredito muito, Jefferson, parabéns lá pelos seus alunos, pela turma. E o parabéns é recíproco, né? Imagina, não, a gente é semeando, né? Porque olha como muda. Esses advogados, essas advogadas serão seres humanos melhores, com certeza. Então, parabéns a todos que fazem, é um serviço muito bacana. Tá relacionado com o que a gente falou no episódio anterior, né, com os estudantes, que eu acho que a matéria-prima que a gente trabalha é ser humano. Sim. Então a gente precisa ter essa humanidade, né? Exatamente. E meio que algumas pessoas acabam se esquecendo no meio do caminho, né? Se esquecem do óbvio, né? Então, o óbvio precisa ser dito. Eu tenho uma frase que eu confesso que eu não sei quem é o autor. Eu ouvi pelo ex-presidente da OAB, o Luiz Durso. Né? Que ele falava que no Brasil o óbvio precisa ser dito. Não basta dizer que a cocada é feita de coco. É preciso dizer que a cocada é feita do coco que dá no coqueiro. Então, é óbvio, vamos reafirmar o óbvio. Muito bom, muito bom. Sensacional. Excelente, essa. Aí, ó, tá vendo? Advogado, tinha que ser advogado, meu Deus. Mas é verdade mesmo. Exato. Senão as coisas se perdem, né? Exatamente. Porque o que a gente tem visto hoje é o quê? E a gente tá batendo muito nisso nos episódios, é que a gente tem visto uma galera que tá indo pra faculdade e uma galera que tá nas mídias sociais vendendo só grana. Grana. Sucesso, grana, dinheiro, advocacia, dinheiro, você tem que trabalhar, se não tem dinheiro tá errado. Então, aí o que a gente tem observado é que eles não estão esperando o tempo de maturação adequado, alguns estão se frustrando e outros estão correndo só pela grana mesmo e fazendo um trabalho porco, trabalho de qualquer jeito, não se preocupando com o direito do outro, porque é isso que é importante. A gente representa. Exato. O cliente nos dá uma procuração pra gente representar. O processo não é nosso. Fulano vem a presidente de Vossa Excelência por meio de seu advogado. Né? Então, esse contato de cidadania, de humanidade, ele não pode se perder de jeito nenhum. Porque se não se for só pelo dinheiro, não tem mais lógica. Exato. Isso é um ponto, se você me permite fazer um pequeno parênteses, né? A cada colega que nos ouve, né, seja você dos bairros ou não, independente de cidade, local, ter muito cuidado, tá? Com esses gurus que vendem facilidade na internet, né? Com certa feita, eu vi uma até que relativamente com uma relevância, prometendo que no primeiro ano da advocacia é possível fazer 300 mil reais. Nos dígitos, né? Ai, gente, eu quero. Pode ser? Até pode. A gente não duvida de nada. É possível ganhar na Mega Sena? É possível, as pessoas só ganham... acertar 6 números, pronto. É possível fazer 300 mil no primeiro ano da advocacia? É possível, mas acho que a probabilidade é a mesma de ganhar na Mega Sena. Então, muito cuidado com falsos gurus. Se você for pegar, escolhe um advogado de referência. Pode ser da sua cidade, do seu estado, do seu país. O cara, ele tá dando curso? Não tá. Né? Então, isso não é dizer que todo mundo que tá vendendo esses cursos são picareta. Não é isso. É trazer um cuidado para você fazer um filtro. Então, identificar. Olha, aquela determinada pessoa. Uma vez eu fiz isso, eu falei, não, eu não aguento. Ele estava ensinando a fazer uma determinada ação. Eu não vou falar qual era o tipo de ação, porque você não vai identificar quem é, porque ele é relevante. Eu falei, vamos lá. Quem que é essa pessoa? Fulano de tal. Aí eu tive cuidado, só por... Fui lá na OAB Nacional, identificar o estado dele. Estado X. Aí fui no tribunal local, fui ver quantos processos essa pessoa tinha. Ele tinha 6 processos. Que alguém tinha falado. 2 era daquela coisa que ele tava vendendo o curso. E se bobear 2 improcedente. Então, era alguém processando porque ele não tinha cumprido o curso que tinha prometido. Então, muito cuidado com isso. Muito bom esse alerta. É sempre importante. Né? Porque
Quem tá mais suscetível? Aquela pessoa que ou tá iniciando, ou já tá há muito tempo e não engrenou ainda, fala, poxa vida, acho que era isso que tava faltando na advocacia, né? E a gente sabe que não é bem por aí. A advocacia é uma construção, né? É a vida, infelizmente ou felizmente, para quem, assim como nós, precisamos construir este império do começo, não herdou. Pô, se você herdou, que bênção. Chuva de bênçãos na sua vida e que assim... continue, exatamente, né? que você prospere ainda mais. Isso. Só que para quem tá iniciando é um pouquinho mais difícil, então saiba, é uma construção. Leva tempo. Uma coisa que eu sempre digo muito, eu não poderia passar, é a qualificação. Então, você já é formado? Continue estudando. Olha aí, ó. E o estudo não é necessariamente formal. Eu estou concluindo o mestrado, a Fran já é doutora, né? O Dan eu não sei. Mas não é necessariamente, eu preciso então fazer um doutorado? Não necessariamente. Se você quer, bênção por isso, né? Vou fazer um mestrado, vou parar no mestrado, vou parar na pós. Eu não quero nem fazer pós. Se qualifique. Isso. E não é necessariamente você pagar aquele curso caro. Se você digitar YouTube todos os dias, e é uma coisa que eu acabo consumindo, né? Eu sou professor, eu vejo muitas aulas. É muito bom. Eu preciso me atualizar. Às vezes um colega, poxa, ele tá com um viés diferente do meu. Tem aulas ao vivo todos os dias. Isso. Todos os dias. Desses grandes cursos ou de pessoas que estão, sabe, apenas fomentando conteúdo gratuito. Para todos, né? Para todo mundo. De forma democrática. Então, essa história, porque eu não tenho dinheiro, é até a página 2, tá? Quando eu digo assim até a página 2, não é que eu tô falando que as pessoas não têm dinheiro, não. É que para você se qualificar, não necessariamente você precisa investir uma grande quantidade de dinheiro. Sim. Às vezes você não vai investir nada de dinheiro. Às vezes você vai ganhar um livro, às vezes você já é assinante de um serviço de internet que vai estar lá disponível a você. Ao invés de você passar 1 horinha por dia no TikTok, passa menos tempo no TikTok. Dedica lá 15 minutos por dia, depois dedica 30 minutinhos por dia. Você vai ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Você vai conseguir prestar um melhor serviço. Isso vai só gerar coisas boas, positivas, né? Então, eu precisava falar isso. Isso é muito... Isso, quando eu ia te fazer a pergunta mesmo, Jeff. O que você aconselharia hoje para o jovem advogado? A gente fala do jovem advogado, mas também, talvez, na sua resposta, você possa incluir, talvez, o advogado sênior, que às vezes também não é muito falado, mas que hoje passa pela necessidade de uma reciclagem. Exatamente. E eu não estou falando só da reciclagem jurídica, do tema jurídico. É se reinventar, por exemplo, se inserir em redes sociais, estar a par da tecnologia que está à disposição. O que você falaria hoje da tua experiência da advocacia de bairro, para a advocacia como um todo, porque eu acredito que isso seja para todos. Sim, sim. Mas assim, o que você falaria hoje para esse jovem e para esse advogado sênior que nós temos? Porque a gente fala muito do jovem advogado, isso é importantíssimo. Tá? Mas às vezes a gente acaba esquecendo daquele advogado mais experiente, daquele advogado sênior, aquele advogado que já está mais experiente na idade, tem dificuldades naturais. Então, o que eu falaria? Primeiro, qualificação. Então, buscar conhecimento. Conhecimento formal, conhecimento informal, conhecimento jurídico e não jurídico. Quantos livros a gente parou para ler que não era do direito? Sim. Esses dias eu estava num local que estava distribuindo livros gratuitos. Tem vários locais, acho sensacional. Livros não jurídicos, né? Mas, poxa, um livro, um romance, uma filosofia, um livro policialesco, sei lá, identifique o seu gosto, se qualifique, né? Busque ajudar e ser ajudado. Então, eu vira e mexe, eu tô pela OAB, por as mais diversas OAB, na nossa subseção de Guarulhos, às vezes eu tô na seccional, eu tô ali no Fórum João Mendes, eu dou um pulinho na OAB. Vira e mexe, eu já tive a oportunidade de ajudar um advogado já senhor, já idoso. Meu filho, como que eu faço protocolo? Poxa vida, não vai te custar nada. Converter um PDF. São coisas assim muito... Que a gente fala, nossa, mas é tão simples, mas para aquela pessoa não é. Isso, porque a realidade dela... Ele aprendeu o curso inteiro no livro físico, ele aprendeu a peticionar na máquina de escrever, depois o computador, enfim. Mas olha como mudou. Exatamente. E isso passa também pela própria nossa instituição, né? Os funcionários da ordem são maravilhosos.
Só que eu já vi, às vezes, um funcionário não conseguir ajudar porque ele também não sabia fazer algo. Então, por que não pensar naquele colega colaborador que está entrando, ele ser o primeiro a passar por um treinamento? Excelente. Então, porque nem sempre vai ser possível, às vezes eu já fui em sala da OAB que não tinha ninguém lá. Então, se entrou aquele advogado, senhor, que não tem mais nenhum outro colega e aquele funcionário também não consegue ajudá-lo porque não sabe fazer aquilo, pô, vai ficar um cego guiando outro cego. Então, buscar esse auxílio, tá? Identificar quais são as maiores dificuldades e pedir ajuda. A gente volta no começo, né? O Jefferson foi lá se apresentar para o colega que estava começando a advogar, que já tinha uma idade, né? Ele já tinha uma experiência de vida, mas estava iniciante em advocacia. Quem garante que isso não faça essa conexão para que justamente a gente possa ter esse auxílio mútuo, né? Todos nós precisamos de ajuda. Essa ideia de auxílio faz uns 3 meses. Eu estava ali na região central, né? Fui fazer uma audiência ali no João Mendes, né? Então, uma coisa um pouco mais rara, né? Antigamente o fluxo de advogados era muito grande. Nossa, e aí eu passei lá na sala da OAB, tinha um colega de Itapevi. E ele foi despachar com o juiz não despachou com ele porque não tava de terno e gravata. A famosa lei da gravata, né? E aí ele falou na OAB... Rio de Janeiro isso deu problema. Ele falou na OAB, algum colega pode ajudar? Tinha eu, mais 2 colegas, os colegas não estavam. Eu falei, doutor, empresto e tal. Aí eu subi com ele lá. Aí, nossa, doutor, muito obrigado, que eu tô de Itapevi, eu sou funcionário lá, se eu falasse, eu falei que eu não ia despachar, eles mandaram dar um jeito e tudo mais. Aí eu tava lá na antessala, e aí saiu a escrevente, né, foi pegar uma água, e eu tava do lado de fora com a minha pastinha na mão, ele tinha entrado totalmente fora de combinação, né? Porque ele tava com a calça de uma cor, meu blazer de outra. Né? Aquela misturada. Aquela agressão à moda, né? Ao melhor estilo Agostinho Carrara. Exato. Mas foi lá, porque o juiz faz a questão o quê? De blazer e gravata, né? Então tudo bem, empresta o blazer e gravata pra ele. A que ponto chegamos, hein? E aí a escrevente falou, socorreu seu colega? Eu falei, isso aí, um dia a gente te ajuda, eu tenho ajudado. Exatamente. Das coisas mais complexas até as coisas mais simples do nosso cotidiano. Então, aos colegas que estão, né, jovens ou não, né, a qualificação, o auxílio e também a paciência. E a paciência cada um vai buscar de alguma forma. Alguns vão se apoiar na religião, outros vão se apoiar na filosofia, outros vão se apoiar aos familiares, para entender que também, dentro daquilo que nós já falamos, é uma construção. Então você está indo aos poucos. As coisas vão se encaixando, tá? E se não se encaixar, você vai ter a oportunidade de buscar uma nova rota, um novo caminho. Então, são esses os pontos, né? Agora, tem uma porção de outros fatores, mas que a gente, para resumir a ópera, eu aponto isso. Legal, muito bom, excelente. O que eu vejo desse episódio é que a gente pode sintetizar em uma palavra: cooperação. Cooperação. Acho que se houver isso entre nós na advocacia, que é um problema que não temos, né, infelizmente, tem sempre essa ideia de concorrência e um querendo atropelar o outro, o que é uma pena. Sim, é uma pena. Não sim. precisa ser dessa forma. Acho que se aplicar aí o princípio da cooperação, eu acho que a gente vai... Todo mundo ganha. Vai caminhar muito mais. Todo muito mundo mais. ganha. A história, em vez de todos perderem, todos ganham. Exatamente. Jefferson, cara, a gente chegando aqui ao fim do episódio. Passou rápido. Passa Olha o que eu falo, a gente precisa de mais episódios. A gente tava nos bastidores falando sobre grandes podcasts, eu pensei que a gente ia bater o recorde. 12 horas. Hoje a gente já bateu o recorde. 13 horas de 13 horas podcast. Só não vai dar pra bater porque eu não sei ainda. Falta o nosso almoço. Eu já tinha falado pra mãe, noiva, cachorro, papagaio, falou, não me espera hoje. Hoje eu vou pro Guinness Book. Guinness Book, o podcast mais longo de toda a história. Mas papo bom assim, passa rápido. Passa voando. Rápido. Quero agradecer a sua presença aqui. Tema massa, pessoa bacana de conversar e o papo flui fácil, bom, né? Muito gostoso. Eu sou suspeita, aí que eu sou fã aí do Jefferson, o trabalho dele. Foi massa. Obrigado aí mesmo pela presença, por compartilhar essas informações, trazer a experiência e trazer a voz lá da rapaziada lá do fundo. Igual, eu gosto muito de Racionais, né, mano? Eu também. O mundo é diferente da ponte pra cá.
né? E é legal trazer essa experiência, né? Então, cara, só agradecer mesmo a sua presença e eu quero encerrar com a pergunta que eu faço para todo convidado. Eita, é a pergunta. A pergunta, né? Eu gostaria que você resumisse em poucas palavras o que é advocacia para você. Olha, é aquela pergunta mesmo para derrubar, né? Não, vai fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro, né? Não, porque advocacia, para mim, é tudo. Cada pessoa mudou de vida de algum jeito, né? Alguns, se eu for perguntar, foi pelo futebol, outros pela música. A minha vida mudou pela advocacia. Eu venho de uma família simples, humilde, da periferia, primeiro advogado da família, né? O segundo a ter ensino superior, a primeira foi minha irmã, que fez pedagogia. Então, tudo que eu conquistei, e eu tô na trilha, conquistei pouca coisa ainda, mas tudo que eu conquistei foi através da advocacia. Então, tanto bens materiais quanto, e principalmente, os imateriais. O conhecimento, o contato. Então, para mim, a advocacia é tudo. É o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me programei. E isso nem deu tempo para falar, acho que a Fran conhece o que me levou para o direito, mas é o que eu me programei para fazer. Eu falei, eu quero isso. E vou para cima. Então, é a satisfação pessoal de acordar e estar exercendo algo que eu me programei, eu estudei, eu sou uma pessoa realizada estando na advocacia. Então, a advocacia, se eu resumisse em uma palavra, ela seria tudo. Massa, que bênção, que massa, graças isso aí. Francine Delfino, chegamos ao final de mais um episódio. Chegamos, olha, quando o fim é sempre, né, vamos pensar que a gente vai ter muitos outros. Jefferson, muito prazer aqui ter você aqui, muito obrigada mesmo pela sua participação. E a gente aprende muito, a gente quebra paradigmas e a gente volta a falar nesse tema, traremos muitas pessoas aqui, o Jefferson já tá convidadíssimo, né, pra estar junto. Eu falo, não me convida, que eu sou o cara que aceito convite. Pode vir, pode saber, é bom saber. É bom saber, pode vir. Muito obrigado, Fran e Dan, pelo convite. Amei demais estar aqui, um papo gostoso, alegre. A gente deu para conversar aqui um assunto bem bacana, falar um pouquinho sobre advocacia, falar um pouco sobre advocacia no bairro. Saio imensamente feliz, tá? E já aceito o convite de novo, viu? Pronto, já tá aí, já ó. Já tá convidado. Público. Já era. Pronto. Quando for a gente continuar esse papo, o Jefferson já é uma cadeira. Ele já é cadeira cativa. Cativa. É nosso. Fechou, Fran? Tudo de bom pra nós. Gente, obrigado. Foi um prazer estar novamente com vocês. E aí, aquele combo monstro. Curte, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? A gente se vê até a próxima quarta. Tchau, Beijo no tchau. coração.